Análise política, com Orion Teixeira. Bom dia a todos. Na sexta-feira passada falamos aqui sobre a bateção de cabeça no governo Lula em temas polêmicos envolvendo a área política e a área econômica. Alguns deles envolvem também medidas que colocam Minas no centro das discussões e controvérsias. Na semana passada, por exemplo, acompanhamos aqui sinais trocados e opostos no governo com relação a alguns projetos do governo de Romeu Zema, do Partido Novo. A oposição a Zema, deputados do PT e aliados, foi a Brasília para conversar com ministros do governo e defender a rejeição aos principais projetos do governo mineiro, referentes a privatizações e a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Em Brasília, ouviram o que queriam do ministro Alexandre Padilha, que é das relações institucionais, da área mais política. O ministro disse explicitamente que o governo federal estaria totalmente contra o projeto de Zema sobre a recuperação fiscal nos modos em que ele se apresenta. O ministro falou e gravou seu depoimento e ainda registrou o fato de a Assembleia Legislativa de Minas não tê-lo aprovado, sequer votado. Ou seja, não poderia avançar dessa forma. Foi aplaudido pelos deputados mineiros, que também gravaram vídeo para as redes sociais comemorando o que classificaram como uma vitória sobre Romeu Zema. Em seguida, visitaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é quem fala pela área econômica. A manifestação dele, no entanto, foi diferente, mais ponderada e admitindo conversar e atender ao governo mineiro de forma republicana. Foi como uma ducha de água fria sobre os petistas mineiros, reforçando aquela bateção de cabeça entre os próprios petistas, em áreas distintas, e o governo, que é formado por frente ampla e que, como já havia adiantado o presidente Lula, não seria um governo do PT apenas. Outra medida também havia causado estranheza no caso do metrô de Belo Horizonte. O governo Lula ainda não homologou o leilão realizado no final do ano passado, mas durante a transição ignorou os apelos dos petistas mineiros e chegou a dar sinal verde para que a concessão avançasse. Já a mesma privatização envolvendo a Ceasa Minas ficou travada. Lula terá que ser, ao final, o árbitro a última instância, das eventuais divergências e colocar o governo no mesmo rumo. E ainda hoje será encaminhado para a investigação da Polícia Federal o escândalo da tentativa ilegal do ex-governo Bolsonaro em trazer para o Brasil, em 2021, joias e diamantes para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, as joias avaliadas em 16,5 milhões foram transportadas na mochila de um assessor, um militar do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Seria um presente do governo da Arábia Saudita para Michele. A operação pode configurar vários crimes, inclusive de lavagem de dinheiro, peculato, em outros possíveis delitos. Os bens poderiam ter sido desembarcados como presente oficial para o presidente da República, mas se assim fosse, seriam do Estado brasileiro e não da primeira-dama ou da família Bolsonaro. O importante e comprometido trabalho de um auditor fiscal foi feito, é importante registrar isso aí, ainda que o governo tenha tentado recuperar os bens em 4 oportunidades, com a intervenção do próprio Bolsonaro. Falta agora a Polícia Federal fazer o seu trabalho e esclarecer mais essa atrapalhada dos bolsonaros em se apropriar indevidamente de esquemas fraudulentos. Ainda registra aqui o lamentável e condenável episódio envolvendo membros da Polícia Civil Mineira em caso de racismo em Ouro Preto contra indígenas, particularmente contra a deputada federal Célia Chacriabá. Palco histórico de nossa independência, Ouro Preto não merecia isso, como também é inaceitável o caso de racismo contra indígenas e, mais grave, ainda cometido por funcionários públicos da área de segurança que deveriam dar exemplo e proteção contra esses atos criminosos. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Seu caminho.